Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos preparando o estudo da revista Sentinela, estudo número 13, que tem o tema Fique tranquilo, Jeová está feliz com você. Então estaremos fazendo esse estudo completo, com leitura, perguntas e respostas. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui para semanalmente prepararmos juntos o nosso estudo da revista Sentinela. Lembrando e incentivando a cada um de vocês mais uma vez, se você está se chegando aqui no canal, está conhecendo o canal agora, já se inscreva e ative o sino para que semanalmente você possa receber vídeos novos. E também, no final do vídeo, se você, é claro, gostar do conteúdo, deixe o seu like e também você tem a opção do Seja Membro. É uma forma de você estar ajudando diretamente o canal, ok? Então vamos fazer a nossa consideração do estudo da revista Sentinela, estudo número 13, que tem o tema Fique tranquilo, Jeová está feliz com você. Então o texto base da nossa consideração é o livro de Lucas, capítulo 3, o versículo 22. Eu o aprovo. E qual vai ser o objetivo do nosso estudo? Eliminar nossas dúvidas e sentimentos negativos e entender que temos a aprovação de Jeová. Então, o estudo está muito tranquilo, com certeza vamos encontrar boas respostas para participar em nossas congregações. Então, iniciando, vamos fazer a leitura do parágrafo número 1. É muito consolador saber o que diz Salmo 149:4. Jeová se agrada do seu povo. Mas às vezes, alguns ficam tão desanimados que começam a pensar: será que eu tenho algum valor para Jeová? Muitos servos fiéis de Jeová, mesmo nos tempos antigos, tiveram que lidar com sentimentos assim em alguns momentos. Pergunta: com que sentimento alguns servos de Jeová talvez tenham que lidar? Resposta: alguns servos de Jeová ficam tão desanimados que começam a pensar que não tem mais valor para Jeová. Leitura do 2. A Bíblia deixa bem claro que humanos imperfeitos podem deixar Jeová feliz e ter sua aprovação. Mas como? Nós precisamos ter fé em Jesus Cristo e nos batizar. Assim, mostramos publicamente que não arrependemos dos nossos pecados e que prometemos a Jeová fazer a sua vontade. Jeová fica muito feliz quando damos esse espaço para nos aproximar dele. Enquanto fizermos o nosso melhor para cumprir o voto que fizemos, Jeová vai nos aprovar e nos considerar como amigos bem próximos. Pergunta: quem pode ter a aprovação de Jeová? Nós podemos ter a aprovação de Jeová, mas para isso precisamos ter fé em Jesus Cristo e nos batizar. Isso mostra publicamente que nos arrependemos e estamos decididos em fazer a vontade de Jeová. Leitura do 3. Por que então alguns pensam que Jeová não está contente com eles? O que Jeová faz para mostrar que nos aprova? E como podemos fortalecer nossa confiança de que Jeová está feliz com a gente? Pergunta: o que vamos ver neste estudo? Então vamos ver a resposta a 3 perguntas. Por que alguns pensam que Jeová não está contente com eles? O que Jeová faz para mostrar que nos aprova? E como podemos fortalecer nossa confiança de que Jeová está feliz com a gente? Leitura do 4 e do 5, subtítulo: por que alguns acham que não têm a aprovação de Jeová? Muitos têm sentimentos de baixa autoestima desde a infância. Um irmão chamado Adrian conta: eu sempre achei que não tinha nenhum valor. Desde que me entendo por gente, eu lembro de orar pedindo para que minha família passasse para o novo mundo. Mas eu tinha certeza que eu mesmo não era bom o suficiente para estar lá. Tony, um irmão que não foi criado na verdade, diz:
Meus pais nunca me disseram que me amavam ou que estavam orgulhosos de mim. Eles sempre davam a entender que eu poderia fazer melhor. Se às vezes você sente que não tem nenhum valor, lembre-se que foi o próprio Jeová que escolheu você para servir a Ele. Jeová vê o que é de melhor em cada um de nós. Ele conhece nosso coração e a maneira como Ele nos vê não é a maneira como nós nos vemos. Então, pode ter certeza que, quando Jeová diz que você é precioso para Ele, isso é a mais pura verdade. Pergunta: mesmo se você tiver baixa autoestima, que certeza você pode ter? Jeová vê o que cada um tem de melhor. Ele conhece o nosso coração. Sendo assim, podemos ter certeza que quando Jeová diz que você é precioso para Ele, isso é a mais pura verdade. Leitura do 6. Antes de aprendermos a verdade, alguns de nós talvez tenhamos feito coisas que ainda nos fazem sentir culpados. Até mesmo alguns que servem a Jeová fielmente por muito tempo lutam com algumas fraquezas. E você? Às vezes você tem a sensação de que Jeová não te perdoou. Nesse caso, é consolador saber que até servos fiéis do passado lutaram contra esses sentimentos. Por exemplo, o apóstolo Paulo se sentia arrasado quando pensava nas suas imperfeições. É claro que Paulo se arrependeu dos seus pecados e depois se batizou. Mesmo assim, ele se referia a si mesmo como o menos importante dos apóstolos e o principal pecador. Pergunta: como Paulo se sentia ao pensar nos erros do passado? Ele se sentia arrasado quando pensava em suas imperfeições, tanto que ele se referia a si como o menos importante dos apóstolos e o principal pecador. Leitura do 7. Jeová promete que, se nos arrependermos, ele vai nos perdoar. Então, se estivermos realmente arrependidos dos pecados que cometemos, podemos ter certeza que Jeová está dizendo a verdade. Ele nos perdoou. Pergunta: do que devemos nos lembrar? De que quando nos arrependemos, Jeová vai nos perdoar. Leitura do 8 e 9. Todos nós queremos servir a Jeová o máximo que pudermos, mas às vezes, alguns acham que nunca fazem o suficiente para merecer a aprovação de Jeová. Uma irmã chamada Amanda diz: muitas vezes, eu acho que dar a Jeová o meu melhor significa que tenho que fazer sempre mais. Então eu acabo tentando fazer mais do que eu realmente consigo. E quando não consigo, fico decepcionada comigo, mesmo, e acho que Jeová também está. Como podemos vencer o sentimento de que não fazemos o suficiente para agradar a Jeová? Lembre-se que Jeová não é exigente e nem duro. Ele nunca pede de nós mais do que possamos fazer. Jeová valoriza qualquer coisa que façamos para Ele, desde que seja o nosso melhor. Além disso, você pode meditar em exemplos da Bíblia de pessoas que serviram a Jeová de todo o coração. Pense, por exemplo, em Paulo. Ele trabalhou duro por anos, viajando milhares de quilômetros e ajudando a formar muitas congregações. Mas quando as circunstâncias na sua vida mudaram e ele não pôde mais pregar tanto quanto antes, será que Jeová deixou de dar valor ao que ele fazia? Não. Paulo continuou fazendo o que era possível e Jeová o abençoou. Da mesma maneira, o que fazemos para Jeová pode mudar ao longo do tempo, mas o que importa realmente é a motivação pela qual fazemos as coisas. Vamos ver agora de que maneira Jeová garante que nos aprova. Pergunta: como podemos lidar com o sentimento de que não fazemos o suficiente para agradar a Jeová? Bem, devemos lembrar que Jeová não é exigente e nem duro. Ele nunca pede de nós mais do que podemos fazer. Jeová valoriza qualquer coisa que façamos para Ele, desde que seja o nosso melhor. Subtítulo: como Jeová mostra que nos aprova? Leitura do 10. Por meio da Bíblia.
Jeová sempre procura maneira de mostrar aos seus servos que os ama, que está muito feliz com o que fazem. A Bíblia fala de 2 ocasiões em que Jeová disse a Jesus que ele era o seu filho amado e aprovado. Você gostaria de ouvir Jeová falando assim sobre você? Hoje, Jeová não fala com a gente diretamente, mas ele fala por meio das páginas da Bíblia. Podemos ouvir a voz de Jeová nos aprovando quando lemos as palavras de Jesus nos evangelhos. Jesus imitou perfeitamente a personalidade do seu Pai. Então, quando lemos as palavras bondosas que Jesus falou para humanos imperfeitos, é como se o próprio Jeová estivesse dizendo aquelas palavras para nós. Pergunta: como podemos ouvir a voz de Jeová nos aprovando? Por meio da palavra de Deus. Jeová sempre procura maneira de mostrar aos seus servos que os ama e que está muito feliz com o que fazem. E as palavras de Deus no Evangelho também é uma ótima oportunidade de ouvir a voz de Deus, pois ali temos a perfeição de seguir Deus, Jesus Cristo. Leitura do 11. Por meio do que Jeová faz por nós. Jeová está sempre disposto a nos ajudar, por exemplo, nos dando o que precisamos em sentido material. Às vezes, Jeová pode permitir que passemos por algum tipo de dificuldade, assim como aconteceu com Jó. Mas passar por desafios não significa que perdemos a aprovação de Jeová. Na verdade, essas são oportunidades de mostrar nosso profundo amor por Deus e nossa confiança nele. E nós vamos sentir o amor e o apoio de Jeová ao ver a ajuda que ele nos dá para perseverar. Pergunta: por que os desafios não significam que perdemos a aprovação de Jeová? Porque, na verdade, essas são oportunidades de mostrar nosso amor por Deus e nossa confiança nele. Leitura do 12. Veja o que aconteceu com um irmão na Ásia chamado Dmitri. Ele perdeu seu emprego e passou vários meses sem conseguir um trabalho. Então ele decidiu que ia aumentar sua participação no serviço de campo, mostrando assim que confiava em Jeová. Mas os meses passaram e ele continuava desempregado. Daí, ele começou a ter problemas de saúde e precisou ficar acamado. Ele começou a se sentir inútil como marido e pai, e ficava se perguntando se tinha perdido a aprovação de Jeová. Certa noite, sua filhinha foi até a cama dele e levou uma folha com o texto de Isaías 30:15, que diz: sua força estará em permanecerem calmos e terem confiança. Então a menina disse: papai, quando você se sentir mal, lembre desse texto. Dmitri percebeu que, graças a Jeová, sua família tinha comido comida suficiente, roupa e um lugar para morar. Ele conta: tudo o que eu precisava fazer era ficar calmo e continuar confiando no meu Deus. Se você estiver enfrentando um desafio parecido, confie que Jeová vai cuidar de você e ajudá-lo a perseverar. Pergunta: o que podemos aprender com o exemplo de Dmitri? Então podemos aprender que, independente das dificuldades que possamos enfrentar ainda nesse sistema, Jeová sempre estará a cuidar de nós. Precisamos apenas nos manter calmos, pois estamos nas mãos de Jeová. E essa é a melhor coisa. Assim como aconteceu com Dmitri, que colocou o reino em primeiro lugar em sua vida e deixou Jeová agir. Leitura do 13. Por meio dos nossos irmãos. Jeová pode usar nossos irmãos e irmãs para mostrar que nos aprova. Por exemplo, ele pode motivar alguém a falar algumas palavras animadoras para nós no momento certo. Foi exatamente isso que aconteceu com uma irmã na Ásia quando ela estava enfrentando um período de muito estresse. Ela tinha perdido o emprego e ficou muito doente. Daí, o seu marido cometeu um pecado grave e deixou de ser ancião. Ela conta: eu não sabia por que tudo isso estava acontecendo e comecei a pensar que talvez eu tivesse feito algo errado e perdido a aprovação de Jeová. Essa irmã orou a Jeová pedindo que ele mostrasse que realmente a amava. O que Jeová fez? Ela conta: os anciãos da congregação conversaram comigo
e me garantiram que Jeová me amava muito. Algum tempo depois, ela pediu de novo a ajuda de Jeová. Ela conta: no mesmo dia que orei a Jeová, eu recebi uma carta dos irmãos da congregação. Enquanto eu li aquela carta consoladora, eu senti que Jeová tinha me ouvido. Realmente, muitas vezes Jeová mostra que nos aprova por meio de palavras bondosas que outros nos dizem. Pergunta: quem Jeová pode usar para mostrar que nos aprova? Os nossos irmãos. Jeová pode motivar alguém a falar algumas palavras animadoras para nós no momento certo, assim como se deu no caso de uma irmã que perdeu o emprego, ficou doente e seu marido perdeu o privilégio de ancião. Então ela pensou que tinha perdido a aprovação de Jeová. Mas depois da ajuda dos anciãos e uma carta de irmãos, ela percebeu que Jeová não havia abandonado. Leitura do 14. Jeová também mostra que nos aprova a usar os irmãos para nos dar conselhos quando precisamos. Por exemplo, Jeová usou o apóstolo Paulo para escrever 14 cartas às congregações. Nessas cartas, Paulo incluiu conselhos fortes, mas amorosos. Mas por que Jeová inspirou Paulo a incluir esses conselhos? Porque Jeová é um pai muito bondoso e ele disciplina seus filhos a quem ama. Então, quando recebemos conselhos baseados na Bíblia, isso não significa que perdemos a aprovação de Jeová. Pelo contrário, mostra que ele nos ama. De que outras maneiras Jeová mostra que nos aprova? Pergunta: de que outra maneira Jeová mostra que nos aprova? Por usar irmãos para nos dar conselhos quando precisamos. Assim como Jeová usou o apóstolo Paulo para encorajar e fortalecer seus irmãos de uma forma amorosa, Jeová usa também seus servos. Subtítulo: Outras evidências de que Jeová nos aprova. Leitura do 15. Jeová dá o seu Espírito Santo àqueles a quem ele aprova. Pergunte-se: será que eu tenho conseguido mostrar alguma qualidade do fruto do Espírito na minha vida? Eu sou mais paciente agora do que quando me tornei testemunha de Jeová? Quanto mais você desenvolver as lindas qualidades do Espírito Santo, mais certeza vai ter que Jeová o aprova. Pergunta: para quem Jeová dá Espírito Santo e que certeza isso nos dá? Então Jeová, ele dá seu Espírito Santo a todos a quem ele aprova. E isso nos dá certeza que quanto mais desenvolvermos as lindas qualidades do Espírito Santo, mais certeza teremos que Jeová nos aprova. Leitura do 16. Para realizar o importante trabalho de pregação das boas novas, Jeová confia apenas naqueles que ele aprova. Veja como uma irmã chamada Jocelyn foi ajudada por participar na pregação. Um dia, Jocelyn acordou se sentindo deprimida. Ela conta: eu me sentia sem nenhuma energia e inútil, mas eu estava de pioneira. Era o meu dia de ir ao campo. Então eu fiz uma oração e saí para pregar. Naquela mesma manhã, Jocelyn conheceu Maria, uma mulher muito bondosa que aceitou um estudo da Bíblia. Alguns meses depois, Maria contou que ela estava orando para Deus pedindo ajuda quando Jocelyn bateu na sua porta. O que Jocelyn aprendeu com essa experiência? Ela diz: eu senti como se Jeová estivesse me dizendo: eu aprovo você. É claro que nem todo mundo vai aceitar tão bem a nossa pregação, mas nós podemos ter certeza que Jeová fica muito feliz quando fazemos o nosso melhor para compartilhar as boas novas. Pergunta: quem Jeová usa para pregar as boas novas e como você se sente em saber disso? Então Jeová lhe confia essa tarefa somente àqueles que ele aprova. E saber disso nos deixa revigorados em querer fazer sempre o nosso melhor. Assim como Jocelyn, que mesmo deprimida foi ao campo e encontrou uma pessoa que estava orando por uma visita, e sabendo disso, Jocelyn percebeu
porque Jeová ainda a aprovava. Leitura do 17. Jeová providenciou resgate para ajudar aqueles que ele aprova. Mas e se seu coração não está convencido de que Jeová o aprova, mesmo você tendo fé no resgate e sendo batizado? Pense nisto. Não podemos sempre confiar nos nossos próprios sentimentos, mas podemos confiar em Jeová. Para ele, aqueles que têm fé no resgate podem ser considerados justos aos seus olhos, e ele promete que vai abençoá-los. Uma irmã chamada Vic percebeu como foi bom para ela meditar profundamente no valor do resgate. Ela diz: de repente, me dei conta de que Jeová tinha sido paciente comigo por tanto tempo. Mas era como se eu estivesse dizendo a ele: o seu amor não é grande o bastante para me alcançar. O sacrifício de seu filho não é o suficiente para cobrir meus pecados. Quando Vic meditou no grande presente que é o resgate, ela começou a se sentir amada por Jeová. Nós também podemos nos sentir amados por Jeová e sentir sua aprovação se meditarmos no resgate. Pergunta: o que você aprendeu com o que Vic disse sobre o resgate? Então aprendemos que devemos meditar no resgate e no amor de Deus, através do resgate. Pois esse ato de amor nos dá total garantia de que Jeová nos ama incondicionalmente. Então, por mais que estejamos deprimidos e às vezes até duvidando do amor de Jeová, podemos ficar tranquilos, pois Ele sempre nos amará. Leitura do 18. É verdade que, mesmo se esforçando para aplicar tudo o que viu neste estudo, talvez às vezes você se sinta desanimado e duvide da aprovação de Jeová. Se isso acontecer, lembre-se que Jeová aprova aqueles que continuam a amá-lo. Então, aproxime-se ainda mais de Jeová e fique atento a como ele tem mostrado que está feliz com você. Nunca se esqueça que Jeová não está longe de cada um de nós. Pergunta: que certeza podemos ter se continuarmos amando o nosso Pai Celestial? Então podemos ter certeza que Jeová, ele ama aqueles que continuam a amá-lo. Então devemos nos aproximar de Jeová, ficar atento às formas que ele tem mostrado que está feliz conosco. Nunca devemos nos esquecer que Jeová não está longe de cada um de nós. Perguntas de recapitulação. A primeira pergunta: por que às vezes alguns acham que Jeová não os aprova? Porque alguns têm baixa autoestima, sentem que não têm valor, sentem-se culpados por erros do passado e alguns acham que não fazem o suficiente para Jeová. A segunda pergunta: de que maneira Jeová mostra que nos aprova? Por meio de sua palavra, por meio do que ele faz por nós e por meio de nossos irmãos. E a última pergunta: por que podemos ter certeza da aprovação de Jeová? Porque Jeová nos dá o seu Espírito Santo, Jeová ele confia o ministério em nossas mãos e temos a provisão do resgate. Então, meus queridos irmãos, irmãs e amigos, finalizamos aqui o nosso estudo e espero que, de certa forma, possa ter sido útil para vocês. Muito obrigado a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até a um próximo vídeo, se Deus quiser.